Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou responder essa dúvida da Vitória Caprini. Lembrando, se alguém tiver dúvida eu puder ajudar, deixa nos comentários aí que assim que possível eu estarei respondendo. A pergunta ou a dúvida dela se seria possível, utilizando esse mesmo esquema que eu fiz aqui na questão do relé, ela acionar o spindle de 3 CV, de 3 cavalos, que seria correspondente a aproximadamente 2.400 watts, ok? Respondendo essa pergunta, sim, seria possível, porém, o que você precisa digamos assim, a informação que você precisa é da necessidade de suporte aqui do seu relé. Então, todo equipamento ele vai pedir, digamos ali, um suporte de amperagem. O meu relé aqui, que é o mais simples, é o de 10 amperes. É mais do que o suficiente para acionar, por exemplo, a fonte do meu spindle. Seria suficiente para ligar uma tupi, até mesmo um aspirador pequeno. Porém, aí a gente está falando de um aspirador de pó já grande, que vai exigir provavelmente bem mais do que isso. Então, pode verificar aí no próprio equipamento, deve ter essa informação. Mas eu suponho que pelo menos uns 20 amperes. Então, é só essa questão de o relé estar adequado à necessidade que a corrente está pedindo aí. E, por exemplo, também sugiro que compre com a margem de folga, já que no esquema que eu fiz aqui, vamos supor, você está querendo ligar um aspirador de pó aí potente, mas você poderia também, adicionalmente nesse esquema, ligar uma tupia de coluna, que também são outros equipamentos que precisam de uma boa corrente. Então, esses relé aqui você encontra de 10, de 20, de 40 amperes. Já compra com uma margem de folga para, digamos assim, futuras modificações, se quiser fazer ou coisa do tipo. Se não, numa eventual necessidade de modificação, vai ter que adquirir um outro relé. Então, comprar com margem seria uma boa opção. Aqui eu vou dar uma explicaçãozinha básica para quem não viu, como está o esquema de ligação aqui. Então, a princípio, se diz o quê? Eu coloquei o relé para quê? Para que ligasse o meu spindle de forma automática. Porém, o meu spindle é o modelinho mais simples. É aquele que, tipo, se você espeta a fonte na tomada ali, ele vai ligar o spindle. É diferente do inversor de frequência. O inversor de frequência é acionado e ele liga o spindle. Então, aqui é o mais simples. Da mesma maneira que nesse esquema ligo o meu spindle, se aqui depois da emenda eu ligasse aqui os fios de uma tupia, ligaria uma tupia de coluna, qualquer equipamento que estivesse daqui em diante. Então o esquema está assim. Esse relézinho aqui é um relé conhecido como relé de estado sólido, ou na verdade é um relé de estado sólido, que é o mais indicado para esse tipo de plaquinha. Como ele funciona? Explicação básica, hein? Quando ele é alimentado desse lado aqui com qualquer voltagem entre 3 e 32 volts, corrente contínua, ele liga o relé. Tá? Ligando o relé, o que ele faz? Ele fecha aqui esse circuito. Então, vamos dizer aqui, eu tenho o pino 1 e o pino 2. Quando o relé é ligado, é a mesma coisa que ele emendasse o pino 1 no pino 2. Funciona como um interruptor, entre aspas. Então, dessa maneira, no meu esquema ficou assim. Esse fio e esse fio vermelho e esse fio preto aqui é a corrente elétrica. Então, está vindo os 220 volts da corrente elétrica. As duas fases. Só que uma das fases, ela entra no relé desse lado aqui, no lado de acordo, tá? Então, é o lado que provavelmente vai estar assim, tipo 380 watts, 480 watts, que está falando ou fazendo referência à corrente alternada. Então, uma das fases ela entra aqui e ela vai sair aqui quando o relé é ligado. Então, aquela questão que eu mencionei. Vamos supor que aqui tem um interruptor. Na hora que a placa manda o sinal aqui que permite acionar o relé, então aqui fecha. E aqui em cima começa a chegar a 220. Se eu tivesse a tupia, se eu tivesse o spindle, como é o meu caso aqui, ele ligaria. Aí eu posso ligar qualquer equipamento. Eu estou utilizando uma fontinha de 12 volts aqui. Como eu disse, qualquer coisa entre 3 e 32 seria o suficiente.
E é isso aí. Então, respondendo a pergunta, simplesmente é possível. Só precisa utilizar aqui o relé com amperagem de suporte adequada. Eu suponho que pelo menos 20. Mas sugiro que se compre um de 40 se você tem alguma outra ideia aí de futura. Então ele fica simplesmente como acionamento da corrente elétrica. Aí você liga daqui para frente. Outra coisa que, tipo assim, eu vou mencionar aqui só para ficar como uma informação adicional, porque senão talvez você vai se deparar com essa situação. Alguns equipamentos, deixa eu ver até se eu acho aqui. Alimentação da plaquinha, USB Mac 3. Deixa eu parar aqui. Quer ver? A chave magnética. Tem que só tomar cuidado com isso daí. Vamos ver se ele vai achar. Mas é que eu tô lembrando agora aqui que tem tipo, por exemplo, equipamentos como esse, aspirador e tal. Geralmente eles podem ter um tipo de chave magnética que é essas daqui. Então esses botões de pressionamento, ele não é um botão que tipo se você apertar ele fica na posição de ligado. Ele só fica na posição de ligado se estiver, digamos assim, alimentado na corrente elétrica ali. Então, caso o seu equipamento, o seu aspirador utilize um botão desse tipo, que você tipo dá um toque para acionar o equipamento, tá? E não é um botão tipo que fique travado, que você vai fazer, vai ter que, digamos assim, pegar o fio direto do motor para ligar lá no relé, ok? Já que, enfim, tem botão que você, alguns equipamentos que você aperta o botão como uma lâmpada, vamos pensar ali numa lâmpada. Uma lâmpada, você aperta o botão ali, o interruptor, ele fica na posição de ligado. Mas tem equipamento que quando você aperta o botão, ele aperta, tipo, ele reconhece o toque. Então, quando aperta, reconhece o toque, ele fecha o circuito ali. Se for desse tipo, você vai ter que pegar o fio do motor. Porque se você pegar da tomada aqui e tal, ele não fica na posição de ligado. E todo equipamento que você quiser acionar de forma automática, quando sua máquina quiser trabalhar pelo acionamento do relé, ela já tem que estar tipo na possibilidade de ser acionada. Na hora que ela já recebeu a corrente elétrica, vai ligar? Beleza. Mas estou mencionando essa questão, já que o equipamento, a maioria dos equipamentos não vai ligar quando a gente coloca na tomada. Depois que a gente colocou na tomada, ainda a gente precisa apertar algum tipo de botão para ligar ele. Ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?